Ok. Então, gente, primeiro eu quero agradecer vocês, né? Porque eu fiquei muito feliz com a disposição de vocês para colaborarem com esse projeto, sabendo que. Oi, Léo, tudo bem? Ei, Léo. Principalmente. Ele deve estar ouvindo, daqui a pouco eu tô chegando, né? Gente, tudo bem? Daqui a Tudo pouquinho bom? já ligo. Tô me Tranquilo. arrumando. Tá Valeu. certo. Principalmente pelo fato de ser, a princípio, né? Como eu falei com a Ana, ela me perguntou se tinha algum incentivo, alguma coisa assim. A princípio é um projeto colaborativo, totalmente, assim, simplesmente uma ação que a gente vai se doar ali. Não, não é nada com fins lucrativos. Então, eu Uhum. fico muito feliz por ter vocês junto e vocês terem aceitado participar desse projeto. Ele é um projeto que eu pensei de forma bem delineada e com estratégias bem objetivas, sabe? Com objetivos bem claros para que a gente consiga alcançar uma linha de chegada, né? Senão a gente fica muito perdido com várias ideias, não chega a lugar nenhum. Ei, Ana Uhum. Glória, tudo bem? Boa tarde. Então, hoje a reunião é basicamente para eu explicar para vocês mais claramente a ideia do projeto, né? E vocês perguntarem o que vocês quiserem perguntar, tirar dúvidas e tal. Não quero que vocês fiquem perdidos aqui, sem saber o que está acontecendo, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. E eu vou explicar melhor qual que é a proposta do projeto, né? Eu expliquei um pouquinho para vocês individualmente quando vocês foram entrando no grupo, mas é um negócio um pouco mais aprofundado que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente dar os próximos passos, né? A Luísa já até tá dando os próximos passos aí, ela já tá entrando em contato com as escolas, então assim, vai ser mais nessa onda. Eu não estou criticando, tá? Eu tô achando ótimo. Vai ser nessa onda mesmo, a gente fazer acontecer, não é pra gente juntar ali no grupo e o projeto não sair do papel. A ideia é que ele saia do papel, né? Das telas, nesse caso. Então, a ideia do projeto é a gente levar recitais, apresentações de música erudita às comunidades. Qual o objetivo disso? Por que a música erudita, a princípio? Porque quando a gente tenta fazer alguma apresentação instrumental, geralmente a gente tenta trazer um repertório popular para se aproximar das pessoas, né? Com a proposta de trazer uma aproximação ali com o público, trazendo um repertório que é mais familiar para eles. Só que com o que eu trabalhei no meu projeto de pesquisa no ano passado e nos. Foi no ano passado. Tô meio perdendo noção de tempo ultimamente. E que eu tenho desenvolvido como pesquisa para minha pós-graduação, é que o problema não é o repertório, mas sim como que a gente pode apresentar esse repertório às pessoas. Então, a proposta que eu trago com esse projeto é de trazer exatamente a música erudita e estabelecer uma comunicação com o público através dessa música e de forma didática, sem ser com que a gente simplesmente jogue um monte de informação nessas pessoas, sendo que elas nunca tiveram contato com esse tipo de música. Eu acho que, na verdade, se a gente fizesse isso, né, tipo, pedisse para estar em algum lugar, alguma escola, e simplesmente chegasse, subisse ali no palco ou no lugar que eles tivessem como disponibilidade pra gente e apenas tocasse, sabe? Subir, aquele padrão que a gente já está acostumado, subir, tocar e descer. Eu acho que isso é quase que uma violência simbólica ali, de alguma forma, sabe? Jogar um monte de informação nas pessoas que nunca ouviram aquilo antes e simplesmente esperar que elas aceitem aquilo como uma arte superior. A gente tem esse olhar ainda da música erudita como algo superior, uma coisa que a gente é obrigado a saber o que é, e se a gente não sabe é porque a gente está assim desatualizado, que a gente não é intelectual o suficiente para isso. Mas na verdade é só como a gente transmite esse tipo de música. Então, primeiro, a escolha da música erudita não é porque eu sou contra a música popular, obviamente eu não sou, mas é porque eu gostaria de levar essa linguagem musical às comunidades que não têm oportunidade de acessar essa arte, exatamente pelo fato de que a gente se afasta muito do público. Infelizmente, a música é elitizada e a gente não consegue chegar nessas pessoas. Então, essa é a primeira coisa que eu queria explicar para vocês. E por que nas comunidades e não em achar um lugar ali no centro que a gente pudesse levar as pessoas a ver lá? Porque exatamente é para a gente chegar nos lugares onde não tem essa, essa, como é que fala?
essa cultura de ouvir essas músicas, de ter acesso a essas músicas. E eu penso principalmente nas escolas públicas, porque a gente sabe como que está a educação do nosso país. E a gente vê algumas escolas aí, assim, que nós quem pode é privilegiado por estar estudando nessas escolas que têm um direcionamento tanto para a questão de um futuro acadêmico ou um futuro direcionado, porque as escolas dão essas oportunidades e as escolas públicas, infelizmente, não têm estrutura para isso. E eu acho que a gente levar um pouco de arte para essas pessoas pode trazer muitas coisas boas, sabe? Eu acho que a gente pode voltar ali como uma referência para que eles busquem algo a mais na vida deles. E na verdade, esse projeto que eu estou começando não é só algo para a gente ir uma vez nessas escolas, já falo isso para vocês, não é para a gente ir apenas uma vez e nunca mais voltar. Eu penso muito em crescer com esse projeto e levar isso com frequência a essas pessoas, sabe? Não uma frequência que a gente não consiga manter, né? A gente pode pensar mais à frente numa lei de incentivo que possa ajudar a gente, mas em não deixar de voltar lá, porque o que a gente mais conhece, quem já estudou em escola pública, chega aquele pessoal de curso para falar, tipo, de curso de, sei lá, o que chegava lá na minha escola era o pessoal de curso de internet, de computador. Aí eles falavam, só interrompia a aula, a gente não entendia nada do que estava acontecendo, e ninguém fazia nada, entendeu? Tipo, porque eles só iam lá para falar de uma coisa que estava totalmente distante da nossa realidade. Alguns entravam naquele curso, mas poucos, porque era uma coisa, tipo, uma vez e nunca mais. Então, eu não quero que a gente faça dessa forma. Seria interessante se a gente criasse uma proximidade. E é exatamente por isso que eu sugeri que vocês dessem. Eu já vou ler sua mensagem, tá, Ana Glória? Só para eu terminar o raciocínio. É, Foi exatamente por isso que eu sugeri que vocês dessem as propostas das escolas, porque pelo menos um de nós vai ter vínculo com essa escola. E eu acho que isso cria um laço com esses lugares que faz muita diferença, sabe? A gente não está indo num lugar estranho. Eu estou voltando ali para um lugar de onde eu vim e para colaborar de alguma forma inspirando essas crianças e adolescentes. Eu acho isso tão legal, sabe? Principalmente pra gente que nunca vê referência de quem quer fazer música. Tipo assim, é algo raro a gente ter uma referência nos lugares que a gente estudou de alguém que fez música e quis seguir esse caminho profissionalmente. A gente se sente sozinho no ensino fundamental, ensino médio, né? Ensino fundamental talvez a gente nem pense muito nisso, mas ensino médio é aquela coisa, todo mundo querendo os cursos grandes e a gente ali na nossa escolha individual de querer música e parece tão estranho, então acho que a gente voltar para colaborar de alguma forma com as escolas que contribuíram com a nossa formação da melhor forma que elas puderam, né? Dentro do estado que a gente vive atualmente da educação do Brasil, eu acho que é algo simbólico e muito importante, sabe? Então, é por isso que eu escolhi. Eu pensei nessa proposta bem delineada. Pode falar, Luísa. Não, eu só queria fazer um comentário mesmo, né? Porque eu pude estudar em escola particular, né, ao longo do meu ensino básico, assim, ensino médio e tudo mais. Só que até na minha escola, que tinha um incentivo à arte muito grande, assim, a gente tinha música como matéria no currículo, sabe? Não era extracurricular nem nada. Até nesse contexto, assim, sem ser em relação aos professores que vivem disso, né? Eu me senti um pouco sozinha em relação aos meus amigos, sabe? Porque as pessoas, mesmo vivenciando a música daquela maneira, olhavam para mim e falavam assim: Nossa, você vai fazer música? Então, eu acho que a gente poder levar isso para uma camada, sabe, do ensino básico no Brasil e poder trazer a cultura, mas poder trazer também essa realidade de profissão, eu acho que isso vai ser muito enriquecedor, tanto para a gente, né, que vive o curso e que vive da música e tudo mais, quanto para a cultura da cidade e para a vida das pessoas também no aspecto profissional, né, mas também no aspecto cultural mesmo, assim, de poder ter contato com essa linguagem, né? Exato. Então, só queria fazer esse parênteses aqui, porque é muito louco pensar isso, né? Assim, que até numa escola
que tem incentivo artístico muito grande, a gente acaba se sentindo meio desfalcado em relação aos outros cursos, justamente por não ter uma figura que, né, talvez mostre como que seria a realidade de cursar ali, né, música ou de seguir essa carreira. Rola muito preconceito em relação à nossa profissão, né? Então, assim, é uma coisa para a gente desmistificar juntos. Exato. Concordo totalmente. Eu tive a mesma experiência, não no ensino fundamental, no ensino médio apenas. Eu fui bolsista dos jesuítas e assim, eu não preciso, acho que só pelo nome vocês já imaginam qual que é o nível de educação do colégio. E, tipo assim, todo mundo à minha volta queria alguma engenharia ou medicina ou um desses cursos grandes e eu queria música, sabe? E foi um trabalho eu mostrar que aquilo ali tinha tanto valor quanto esses outros cursos. E eu fiz meu máximo para mostrar isso. Enfim, e esse colégio que tem toda a base não tinha base para me explicar como funcionava o vestibular de música. Eu tive que ir atrás do professor de música de lá, que por sorte me ajudou muito. Enfim, é uma realidade muito complexa da gente entender mesmo e que com certeza a gente tem que desmistificar. Deixa eu ler o comentário da Lori. Uma ideia que tive foi levar esse repertório também para lares de idosos aqui na região. Acho que seria muito apreciado, tanto pela música e cultura, quanto pelas interações sociais. Olha, eu acho uma ótima ideia, viu? A gente trabalhar com gerações diferentes aí, eu acho que seria algo, uma experiência única, né? Ali, trazer para as crianças e adolescentes e como trazer isso para os idosos. Acho que seria algo legal. Você tem. Eu não tenho nomes no momento de lugares. Eu sei que tem um. Eu não sei o nome do lugar. Mas se você tiver os nomes, coloca lá no documento, aquele documento que eu fiz. E aí você coloca o nome da instituição e coloca, tipo, que é um asilo ou uma casa de repouso, uma coisa do tipo, sabe? A gente pode pensar por fases a partir da disponibilidade de todo mundo, que eu não sei como é que vocês vão estar, como que a gente vai encontrar as datas com essas escolas, enfim. Então a gente vai organizando aí, eu acho a ideia excelente. Ana Glória, eu gostei muito da ideia, obrigada, viu? Tá, então eu expliquei por que que é uma coisa específica dessa forma, né? Por que que é música erudita, por que que é nas comunidades e por que que é nas escolas que a gente já teve contato a princípio. É isso. Vocês têm alguma pergunta? Acho que tá tranquilo, né? Ou tem alguma dúvida sobre a proposta? Eu não é dúvida não. Eu estava falando com a Edgar, a gente já fez isso algumas vezes aqui com alguns grupos, né, que a gente tentou fazer aqui em Juiz de Fora, até deu muito certo, mas os grupos não foram para frente. Mas o que eu vejo, assim, por exemplo, eu tinha muito tempo que eu não tocava em casamento, porque eu toquei durante muitos anos, né, com quarteto, e fui cansando daquilo de um jeito que eu hoje vejo uma noiva, eu até arrepio, sabe? Ah, coisa de doido. Mas eu fui tocar num casamento sábado, sabe? Eu, Ladislau, a Vivi e a Lenara. A gente fez um quarteto e tal. E é impressionante, as crianças ficam doidas, sabe? Vem um monte de criança depois. Ah, eu quero tocar violino, deixa eu ver como é que é o violino. Então, assim, eu acho que as crianças tendo contato com isso é um presente, sabe? É um grande presente para as crianças. Sabe-se lá se a criança vai querer. O ProMúsica tinha esse maravilhoso projeto, que é antigo ProMúsica, que era ação social através da música, que revelou assim imensos talentos em Juiz de Fora. Tem pessoas de Juiz de Fora tocando em tudo quanto é lugar do mundo, né? Então, pessoas assim, se não tivessem tido essa oportunidade, jamais poderiam ter começado com essa carreira e ido para frente e estar onde estão, né? Então, eu acho assim, que é um trabalho muito interessante, eu me identifico muito com ele, apesar de que
eu, como sou uma pessoa mãe de quase avó, podia ser até avó de vocês, eu realmente não tenho mais esse contato. Eu fiz 1 ano só de escola pública, quando eu fiz meu primeiro ano do ensino fundamental, lá no século passado, então tem muitos anos mesmo, e não tenho mesmo algum lugar para indicar. Mas eu acho que a gente poderia estender isso para a escola particular também, sabe? Não, acho assim que no primeiro momento a gente faz escola pública, que eu acho que as comunidades são exatamente carentes dessa informação, mas as escolas particulares não estão longe de estar carentes dessas informações também, não, sabe? Eu acho que a carência de informação ela é ampla. Exato. Concordo totalmente com você, Ana. Eu até coloquei lá no documento, né, que quem tiver tido experiências com escola particular não seria problema nenhum. A gente também vai chegar nesses lugares, mas acho importante a gente priorizar a princípio as públicas, porque ali eles não têm uma referência a nada, sabe? Pelo menos na particular eles vão ter ali um incentivo para poder seguir uma carreira ou ter algo a mais na vida, enquanto na escola pública a gente não tem isso, a gente não tem nenhum incentivo, sabe? As crianças são forçadas a ir pra escola muitas vezes, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, ter algum incentivo desse tipo eu acho importante. Então, é só por questão de prioridade mesmo, sabe? Não que a gente não vá nessas escolas. É igual a Luísa falou, que ela teve experiência, eu também tive experiência, e a gente vai nessas escolas também. São lugares que a gente pode chegar. Mas, a princípio, a prioridade vão ser as escolas públicas, que realmente são carentes de qualquer incentivo, na verdade, não só o artístico, né? Como diz meu filho, que é professor de matemática e está esperando ser chamado nos concursos que ele fez, a escola pública é um depósito de crianças, né? As crianças estão ali para os pais poderem trabalhar, então não tem esse incentivo, falta um monte de coisa, e eu acho que a gente tem obrigação mesmo de, podendo, a gente levar alguma coisa extra, né, para eles. Concordo. Alguém fala mais alguma coisa? Não. Eu quero falar. Bom, é muito gratificante assim ver essa iniciativa. Eu concordo muito com as falas aí da Ana, da Luísa também, principalmente nessa ideia de tornar a nossa profissão algo já integrado na sociedade que a gente vive. E eu acho que essa formação que você está estudando, de levar a música erudita de maneira diferente, que é a grande chave, até para a gente, enquanto profissional, né, ter essa nova viradinha de chave, né, de como que a gente trata o nosso repertório. Então, é uma realidade que sim, é justificável de várias maneiras o porquê estar nas escolas públicas, mas é importante a gente pensar que até na nossa formação mesmo, não importa de onde veio, na sociedade em geral brasileira, não tem essa naturalização, né, de, vou estudar tal repertório, mas por que eu estou estudando esse repertório, sabe? É uma coisa que a gente está aprendendo também. Então, eu creio que estamos nesse lugar, né, de, enquanto profissionais, temos essa responsabilidade social com a cultura, mas ainda em formação. Eu acho que é isso, a gente ainda está numa formação cultural com o que a gente faz da vida. Eu digo isso porque eu formei e agora, sabe? Aquela coisa vou continuar estudando para sempre o meu instrumento, e espero que esse mercado, né, que infelizmente eu acho que qualquer profissão vai ter essa problemática de não aprender na faculdade, né? Não tem um professor que ensine, é assim que funciona a vida. Não existe isso. Então, essas iniciativas de aproximar a comunidade, principalmente num espaço que está aberto para essa função, né, de formar um cidadão ali para o mundo,
é importantíssimo. Então, eu estou nessa empreitada para aprender muito também como fazer isso. Né? Que eu estou representando, mas espera lá, o que eu estou representando mesmo? Eu não... Ah, ele saiu. Será que ele vai demorar a voltar? Vou esperar pra ele terminar a fala, tadinho. Talvez ele tenha apertado o negócio errado. Não sei. Ah, quando ele voltar, ele finaliza. Eu não sei o que aconteceu. Talvez tenha sido sinal. Não sei. Mas o que ele falou faz todo sentido. Não vou comentar agora. Vou esperar ele voltar pra comentar a respeito do que ele disse, né? Senão ele não vai escutar o que é, assim. Mas já posso engatar para falar sobre a proposta didática, né? Tipo, como que a gente vai fazer isso, então? Eu trouxe essa proposta com esse direcionamento, com essas ideias, mas como que a gente vai fazer isso na prática, né? Eu falei resumidamente para vocês, quem está aqui, que estava mais próximo de mim, a Luísa, que sabe um pouco mais do meu projeto. Eu desenvolvi um projeto de pesquisa que veio muito da minha vontade de fazer o meu recital de formatura ter sentido. E nessa questão de final de curso, tipo, tá, agora eu tô formando, eu tô fazendo o que eu sonhei, e eu quero ver sentido nisso, sabe? Eu quero fazer ter sentido e não só ter formado e ganhar um diploma. Eu quero que isso seja simbólico de fato, mas que eu veja um resultado naquele recital, que eu vou começar a multiplicar em tudo que eu fizer. E aí eu pensei muito sobre as pessoas que mais importavam para mim que estariam nesse recital, me ouvindo, que é a minha família. E essas pessoas não escutam música erudita, de forma alguma, na verdade, assim, só escutam quando vão me ouvir. Então, como que eu faria para que isso tivesse sentido para elas e que elas conseguissem ter alguma ligação com o repertório que eu trouxesse, para que aquilo ali fizesse sentido e que aquilo ali fosse importante e simbólico não só para mim, mas para as pessoas que estivessem ali comigo também. E foi por isso que eu desenvolvi paralelamente, junto com o meu recital de formatura, um projeto de pesquisa. E então eu escrevi ao mesmo tempo que eu toquei, né? E desse projeto veio uma proposta de como levar a música erudita para as pessoas que são leigas de forma geral, mas independente das pessoas. Só que quem já é da nossa área não precisa de um incentivo para se aproximar daquela linguagem, porque automaticamente a gente já está ali de alguma forma. Só que se eu parar para pensar, até para essas pessoas que já estão no ambiente de música erudita, que já conhece, que já escuta, trazer essa proposta vai mudar a perspectiva da pessoa que está ouvindo. Porque ao invés de eu simplesmente subir no palco, tocar a música e sair, quem está ali me ouvindo e já é um músico experiente, ele vai ser analítico automaticamente. É quase impossível a gente não fazer isso, né? E quando eu trago essa proposta, que foi a que eu desenvolvi no meu TCC, já é uma outra abordagem. Então, talvez faça as pessoas serem um pouco menos analíticas e se mergulharem um pouco naquela ideia musical, sabe? Léo, por favor, finaliza sua frase. Obrigado. É muito interessante a tecnologia, às vezes, como ela me corta. Quando eu começo a ter paixão aqui no discurso eloquente, da oratória, isso acontece sempre. Bom, eu estava realmente já concluindo mesmo. Eu estava na parte de dizer que eu também estou aprendendo o que eu, enquanto músico, e principalmente nesse repertório erudito, represento na sociedade brasileira atual, né, enquanto profissional mesmo. Então, já me foi demonstrado nessa formação, né, ao longo, né, de aprender violão, violoncelo também, muitos discursos muito eurocentrados, assim, de uma realidade que não funciona, nunca funcionou para mim, de tem que estudar 10 horas por dia, métodos
e é assim que você vai conseguir evoluir na técnica, e é só assim que funciona. Então, eu acho que é muito dessa representação também que a gente pode agregar, né, na forma de demonstrar isso para as pessoas, para tornar mais acessível mesmo, porque já me foi falado várias coisas que não me integraram, sabe? Então, eu acho que é isso. Além de eu ter tido muito privilégio e sim muito incentivo, né, de família, do meu meio, me faltou ainda assim, talvez, uma compaixão até, Exato. falando, pegando no sentimento, assim, sabe, de, olha, eu sei, você é uma pessoa, né, que tá tocando música e é isso, não tem que se desconectar do resto do mundo para poder viver sua vida. É o contrário, tem que conectar a música ao resto do mundo, porque tudo tá conectado. É isso, Tá. eu tô Isso aí. devaneando, depois eu falo mais. Obrigado. Hum. É exatamente isso, sabe? Tipo, essa questão faz até sentido a gente lembrar também. Eu tento ser resumida, gente, porque eu não quero ficar segurando vocês aqui eternamente, porque se depender de mim, eu fico aqui horas. Mas é muito para a gente poder quebrar um pouco esse padrão que a gente vê muito no ambiente musical, de reforçar a técnica, reforçar a perfeição, e aí a gente fica maluco por isso, principalmente quando a gente passa pelo ambiente acadêmico. Aqui eu convidei vocês que estão ali dentro do ambiente, né? Então todo mundo está passando por isso ou já passou por isso. E é algo que eu acho que desumaniza a gente, mas a música é tão humana, não faz sentido. E a gente sai dali, formei, e agora? A gente fica achando que a única coisa que a gente tem que fazer é melhorar tecnicamente, ser perfeito, ser perfeito, ser perfeito. A gente se cobra demais e a gente chega num momento que a gente se sufoca com aquilo, sabe? Tipo, nossa, eu não vou pra lugar nenhum, não vou fazer nada. Só que a gente esquece que, na verdade, o nosso propósito não é ser perfeito no instrumento, porque nós não somos máquinas. O nosso propósito é compartilhar música, porque se a gente faz música, a gente tem que compartilhar, gente. Não tem como você fazer música e você vai fazer música pra quem? Pra você só? Desculpa, o ser humano é social. Eu tava falando sobre esses dias, conversando, o ser humano é social. E a gente precisa se comunicar, e a nossa linguagem é a música. Então a gente tem que descobrir como fazer isso, né? Apesar de que ainda está em falta esse direcionamento no ambiente acadêmico, a gente acaba se perdendo nessa linha de raciocínio e esquece de tudo, infelizmente. Então vamos resgatar isso. Ok. Então, o que eu tava falando, quando você saiu, Léo, era sobre esses emojis. A gente vai me fazer rir no meio da reunião. Quando você saiu, eu estava já introduzindo a ideia da proposta didática, né? Eu falei que isso vai ser feito de uma forma didática, mas como isso vai ser feito? Eu trouxe essa pergunta. Eu vou ajudar vocês com esse direcionamento a partir do que eu desenvolvi no meu projeto de pesquisa do TCC. E aí, resumidamente, só para você entender, juntamente com o meu recital de formatura, eu desenvolvi uma pesquisa escrita também, que contribuiu com a minha apresentação final do TCC. E isso veio porque eu queria que aquela conclusão do curso fosse algo significativo, simbólico para mim, e eu não via sentido em só subir ali e ser avaliada pela banca. Eu queria que fosse algo muito maior do que aquilo, porque eu sonhei entrar na faculdade e eu queria que aquilo ali terminasse de um jeito realmente importante, que ficasse na minha cabeça, na minha memória, sabe? E eu lembrei das pessoas mais importantes que estariam ali para mim, que seria a minha família, que são exatamente pessoas que não escutam música erudita. Então, como que eu faria que aquilo tivesse significado tanto para elas quanto teria para mim? Porque para mim ia ter significado de qualquer forma. Mas mais importante do que ter, na verdade, não mais importante, tão importante quanto ter significado para mim é ter significado para quem está me ouvindo. Porque o tempo inteiro eu vou estar tendo um público. Se eu não tiver público, eu não toco. Então, as pessoas são tão importantes quanto eu. Quem está ali naquele ambiente para me ouvir é tão importante quanto eu. E foi por isso que eu desenvolvi um projeto teórico também, juntamente com o meu TCC prático, né, com a parte prática, para poder fazer esse recital de forma didática, para que as pessoas se conectassem de alguma forma, mesmo que elas não tivessem nenhum vínculo com a música erudita, não fizesse sentido para elas, sei lá, se fossem as pessoas mais distantes daquele universo, que elas conseguissem ter algum tipo de conexão com aquele repertório.
E é a partir daí, desse material que eu desenvolvi, que eu tenho trabalhado mais para chegar na pós-graduação, né? Estou esperando os editais. É através desse material que eu vou ajudar vocês, né? Então eu vou conduzir vocês para construir essas performances, não vou só tipo jogar as informações e falar se virem, a gente vai construir junto e eu vou ajudar vocês a partir do que eu trabalhei. E só para vocês terem noção de uns exemplos, assim, umas ideias do que a gente poderia fazer, a minha ideia principal são narrativas musicais. Narrativas que podem vir a partir do tema da música, se a música tiver alguma temática, ou a partir do que você pensa a partir daquele repertório. Então, o Léo comentou sobre a ideia de: ah, qual que é o sentido de eu tocar essa música? Por que eu toco essa música e tal? É muito nessa linha de pensamento, de você refletir sobre o repertório que você toca. Ah, poxa, eu estou estudando esse repertório. Qual deles que você mais gosta? Que você se sente próximo, tem afinidade, se você se sente à vontade com aquele repertório. Tá bom, por quê? Você consegue imaginar alguma coisa quando você toca ele? O que vem na sua cabeça? E aí você começa a viajar. É literalmente uma proposta de você criar imagens a partir do seu repertório e criar um vínculo com ele, não só de subir ali no palco e tocar as notas certas, de você subir ali no palco e transmitir uma mensagem. Essa é a ideia. E a mensagem que você vai transmitir, ela é, para além de sonora, ela é emocional. Então, essa que é a ideia que a gente vai trazer. Então, como que você pode fazer isso? Você pode, sei lá, você pode imaginar tanta coisa através de um repertório. Às vezes você imagina que tem dois personagens lá numa fuga de bar e eles estão brigando. Sei lá, gente, eu tô só viajando aqui. E tá tudo bem. Você pode criar a partir do que você imagina, do que você acredita. E isso a gente vai repassar para as crianças. As narrativas que eu digo, eu trago elas de forma verbal. Quem tem alguma dificuldade, tipo, literalmente não consegue falar em público, eu posso tentar ajudar nisso, eu posso ajudar falando, mas eu posso também, se você permitir, eu posso te ajudar a desenvolver isso também, né? Essa predisposição a falar, porque também a gente está ali falando através da música quando a gente toca um instrumento, né? Então a gente só está mudando o tipo de linguagem, a verbal e a musical. A verbal eu acho que é uma proposta de estabelecer um primeiro vínculo com o público para que eles fiquem ali com a atenção presa na gente, esperando algo que vai vir. Então a gente prepara o público para ouvir alguma coisa que a gente já disse que vai acontecer de alguma forma. Então eles vão ficar procurando isso no meio da música, eles vão prestar atenção no repertório. Entende qual que é a estratégia? É você trazer algo antes para que você ancore o público. Não sei se essa palavra é certa, mas tipo, é tipo uma âncora para segurar o público e eles acenderem uma luzinha assim, ao invés de a gente só chegar e pá, o repertório. Tipo, vai ter gente que vai estar viajando, olhando para um lado, olhando para o outro, não vai estar entendendo nada, ou vai estar dormindo. Então a gente vai fazer com que eles prestem atenção. Tudo bem, Ana Glória, você pode assistir a gravação depois. Então, essa proposta de narrativas é exatamente com esse objetivo, de segurar a atenção do público. E aí eu vou explicar como fazer isso para vocês, né? Deixa eu ver como que eu posso. Vou dar um exemplo de uma música do meu recital, que é uma das que mais marcam para mim, que é bem curioso como eu conto. Eu fiz o roteiro do meu recital, gente. Ele é todo ligado, absolutamente todo ligado. Quem assistiu viu essa experiência acontecendo todo, né? Basicamente, eu toquei uma música de um compositor brasileiro, uma música solo, que se chama Memórias Infantis. Ela é uma peça contemporânea, tipo assim, se você ouvir ela tecnicamente, é uma música muito distante do que a gente está ouvindo no dia a dia, sabe? É uma peça contemporânea, então já dá para entender que ela é muito viajada, né? Eu pensei, como que eu poderia trazer isso? Primeira coisa que eu fiz, eu fui atrás de informações sobre a música que foram exatamente o motivo de eu ter querido ter ela no meu repertório, que foi o fato do compositor ter escolhido 3 cantigas de roda brasileiras para compor essa música. Então, no meio daquela loucura toda, tem 3 cantigas de roda, gente.
É quase impossível identificar. Eu consegui identificar apenas uma ou duas, nem lembro mais. Eu tive que entrar em contato com ele para saber quais eram as outras. E foi uma loucura, tipo assim, muito doido. E como que eu faço para que as pessoas prestem atenção nesse tipo de música, né? Com uma linguagem tão distante, às vezes tem gente que até fica incomodada com esse tipo de linguagem, né, porque é muito distante. E era uma peça solo. Eu contei a seguinte história. Eu contei que o Wellington Gomes tinha escolhido 3 cantigas de roda e que eu gostaria que as pessoas adivinhassem quais que eram as cantigas. E eu falei também que era para elas deixarem a imaginação soltar, porque elas contribuíam tanto quanto eu nessa música. Essa música eu toquei logo depois de uma música com a Juliana, que foi Evocação, e eu falei assim, olha, eu tô tocando aqui sozinha agora, só a flauta, né? Só eu, não tenho acompanhamento. Mas não é só eu que vou fazer essa música soar, porque junto com o som da minha flauta, vocês vão deixar soar as memórias de infância de vocês. Então o pessoal viajou, cada um pensando na sua infância ali, tentando caçar quais eram as cantigas de roda que estavam ali no meio. E no final da música eu perguntei, vocês identificaram quais eram, tal, e o pessoal ficou meio agitado e algumas pessoas sugeriram várias. E a maioria errou. Mas assim, cada um resgatou o que estava na sua memória infantil, né? Na sua memória de infância. Então, eles estabeleceram uma conexão com um repertório totalmente assim atípico para quem escuta música erudita no dia a dia, principalmente pela linguagem contemporânea, e conseguiram ter algum vínculo com aquele repertório de alguma forma, sabe? Esse é um exemplo. Como que a gente pode tentar fazer isso? Se a música tem temáticas, eu escolhi propositalmente músicas com temática, só uma delas que não tinha, e aí eu criei uma temática a partir da minha história. Então, esse é um exemplo para vocês entenderem como que a gente pode fazer isso, né? Eu vou ajudar vocês, a gente vai ter uma outra reunião online, assim, e aí vai ser uma reunião um pouco mais longa, né? Que aí a gente vai trazer os repertórios, aí a gente vai discutir juntos, a gente vai construir ideias juntos, eu vou ajudando vocês, e aí a gente vai pensando em como estruturar isso para cada um, e se precisar a gente faz mais de uma reunião também, né, gente? Isso não é um problema. Mas a princípio seria uma. Então, a proposta didática vai acontecer dessa forma. E para quem tá, eu não sei se tem gente acho que não tem quem é da licenciatura aqui. Eu acho que o Léo é da licenciatura? Eu não sei. Tem 2 Léos. O Leonardo Gavinho né? Não é? Então, é porque agora tem um novo formato de TCC que você tem que fazer uma apresentação didática e tal. Então, pode ser que ajude de alguma forma. Pois é, eu não cheguei nem a falar assim, chegar no acordo com o meu professor, mas a gente vai chegar. Em algum momento a gente consegue montar algum tipo de preparativo, né, para isso. Uhum. Então, que aí talvez possa ajudar aí de alguma forma o que a gente estiver trabalhando aqui no projeto, né? Porque é uma proposta didática e aos poucos a gente pode pensar outras formas de fazer isso também, né? Um repertório mais, não um repertório especificamente, mas se a gente quiser fazer alguma coisa tipo uma mini aula, uma masterclass, explicar um pouco mais dos instrumentos, alguma coisa, uma vibe diferente, a gente pode fazer. A gente pode pensar isso mais para frente também, né? Porque aí já são várias outras ideias. A princípio seria uma apresentação musical mesmo com essa proposta didática que vem da introdução das narrativas musicais, que está ligada ao nosso vínculo com a música. Para além da questão técnica da gente saber tocar aquele repertório inteiro, a gente estabelecer um vínculo com o repertório que a gente toca e ver sentido naquilo ali, sabe? Mais do que o fato de estar expondo aquele repertório. A gente conectar através dele. Vocês têm alguma pergunta? Não. Tá. A gente já está indo para o final, tá? Pode falar. Você já tem algum repertório, mais ou menos, em mente? Então, eu vou falar sobre isso agora. O repertório vocês vão escolher. Vai vir de vocês. Então, por exemplo,
Eu acho interessante a gente pensar num repertório solo, a princípio, porque a gente não tem. Não sei se alguém aqui trabalha com formações, tá tocando em dupla, ou alguém do grupo que tá já nesse esquema. Se tiver, ótimo, tá, gente? Isso é excelente também, é uma proposta. Eu ainda tô esperando o contato da Ju. Espero que ela tope participar com a gente, eu acho que ela vai. Porque ela já conhece o nosso repertório, né? E ajudaria pra gente conseguir ter um repertório mais amplo aí. Mas a princípio seria interessante a gente pensar nos repertórios solo, que a gente consegue tocar sozinho, para não ter esse problema de acompanhamento. A gente pode ver também se os pianistas que estão aí com a gente estão à disposição para trabalhar junto com a gente um repertório, mas aí vai levar mais tempo. Então seria legal a gente trabalhar com um repertório que a gente já está mexendo, que aí é útil até para quem aí está na correria acadêmica, ou quem já terminou, pegar os repertórios para relembrar, e eu vou fazer muito isso. Vou pegar repertório para restaurar, assim, e a gente vai escolher livremente, não tem nenhuma restrição. A única restrição é ser uma música erudita. Fora isso, não tem nenhuma questão, assim, sabe? Meu único problema é esse, eu não toco nada solo, entendeu? Aham, entendi. Porque eu nasci, na hashtag você sabe qual que é, né? Não. Nasci para ser tutti. O quê? Nasci para ser tutti. Ah, eu não sabia dessa não, hein? Como eu aprendi violoncelo muito idosa já, eu já tinha muito idosa assim, para começar, né? Já tinha mais de 35. E entrei na faculdade, eu já tinha quantos? 50, né? Eu já tinha 50 quando eu entrei. E como eu tive um professor muito legal, então, assim, eu não tenho quase nada de repertório. Léo sabe, né? Eu não tenho quase nada de repertório. Estou parada, assim, bem parada. Então, assim, a minha tribo é mesmo música de quarteto, de tocar em grupo, entendeu? Entendi. Aí eu não sei como eu faria essa coisa de tocar peça solo, seria bem difícil para mim. Ô, Ana, eu me disponibilizo de ser dupla. A gente pode Ah, encontrar algum duo. aí já é uma coisa bem interessante. Já gosto muito mesmo. Eu também me disponibilizo para isso também. O único repertório que eu conheço para flauta e violoncelo é o Assovio a Jato, do violino. Aham, Vila Lobos. Ele é um pouco trabalhoso, mas eu acho que dá pra gente fazer. O que você acha? Qualquer coisa eu te mando Boa, lá. Eu não tenho boa. dúvida, gente, que todo mundo que tá aqui vai poder colaborar de alguma forma. Isso já não é Mas dúvida. tem coisas que dão, que assim, são eruditos e que também dão para tem adaptação. Tem um livro do Bela Bartok que são não sei quantos duos. Então tem para violino, tem para violoncelo. É muito interessante, Léo. Se você quiser fazer comigo, são 18, sei lá, 40, é um monte de duo, é um monte. E do Bela Bartok é super interessante, uma coisa assim, bem legal. Assim, são coisas curtinhas, sabe? Não é coisa enfadonha. E aí e trabalha muito mesmo essa coisa de música nacionalista, né? Então tem muita coisa de folclore, o folclore de lá, né? Do lado dele. Mas é bem interessante, sim. Uau. Eu quero. Então tá, combinaremos. Maravilha, gente. Tem mais alguma questão sobre isso? Não? Não. Então, já engatando aí que a Ana Maria introduziu, eu já sigo aí na ideia. É, vocês vão escolher o repertório individualmente, então já vão pensando aí o que vocês podem futicar no repertório de vocês aí para retomar o que vocês acharem ideal, o que vocês acharem legal. Pega uma música que vocês às vezes têm uma lembrança boa dela, sabe? Sei lá, alguma coisa que vocês já têm alguma conexão legal com ela, que vai ser mais fácil vocês trabalharem isso. Se não tiver, vocês caçam uma que vocês mais gostam de tocar, assim. Vocês acham que se sentem mais à vontade e tal.
para a gente já começar esse movimento, né? Então, tipo, eu vou colocar ali, naquele mesmo documento que eu mandei, a gente faz uma lista do repertório que a gente tem e coloca lá, que a gente poderia trabalhar a princípio. E aí a gente vai trabalhar com esse repertório na nossa próxima reunião, que vai demorar um pouquinho para acontecer, né? Ela vai acontecer depois que a gente já tiver assim, na verdade, enquanto a gente estiver argumentando argumentando é ótimo. A gente estiver em contato com as escolas. Então, o próximo passo, o que a gente vai fazer agora? Eu já expliquei sobre toda a proposta do projeto, por que de acontecer de tal forma, como que vai acontecer a proposta didática, que eu vou ajudar vocês a fazerem esse direcionamento. Para quem tiver interesse, se quiser, eu posso passar o meu projeto de pesquisa para vocês entenderem melhor. Quem tiver curiosidade, quiser ler, ficarem à vontade. Eu vou te mandar, Léo. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que entrar em contato com as escolas. Esse contato, eu pensei da gente fazer cada um com as nossas escolas, exatamente pela proposta da gente estar próximo dos lugares que a gente esteve perto ou que a gente já teve contato. Então, se não for problema para vocês, eu vou deixar isso por conta de cada um individualmente, se vocês não verem problema. Se alguém quiser que eu vá junto ou que eu converse junto, eu posso fazer isso também. É só me falar que eu estou à disposição para isso, tá bem? Quem ainda não colocou os nomes das escolas lá no documento, coloca lá, por favor, para a gente ter uma visão dos lugares que a gente vai, que é importante a gente ter essa visão geral, né? E deixa eu ver. E aí a gente já vai contatando as escolas. O que eu pensei de período para a gente fazer as apresentações? Entre agosto e novembro. Porque dezembro é um mês muito turbulento, então a gente vai estar meio apertado, né, para fazer as coisas. E também é final de ano, o pessoal já está entrando de férias, não faz muito sentido. E agosto, porque a gente está entrando em junho agora. Então a gente tem pelo menos 2 meses para organizar as coisas, para preparar o repertório, para a gente se preparar para essa performance. Eu gosto muito dessa ideia, sabe? Da gente não preparar somente o repertório. A ideia não é essa. A ideia é a gente se preparar para compartilhar música. Porque é isso que Uhum. gera significado, né? A gente se preparar internamente e externamente também. Então a gente vai ter esses 2 meses aí para se preparar. A Luísa já está entrando em contato com as escolas que ela tem o contato, né? Eu vou entrar em contato com as escolas que eu coloquei lá. E aí, eu vou tentar deixar algum esquema no documento, como se fosse um cheque, alguma coisa assim, ou sei lá, a gente pode colocar as informações embaixo do nome das escolas, eu acho que faz sentido, né? Tipo, contato estabelecido, elas aceitaram a proposta. E como que a gente pode fazer esse contato? A gente pode perguntar se eles gostariam de ter algum tipo de apresentação musical em algum momento do ano ali para compartilhar com as crianças, ou as crianças e adolescentes, né, dependendo da escola. Então, literalmente, a gente está com um projeto, com esse projeto, e aí se alguém tiver alguma dificuldade, pode me perguntar, eu tento fazer um resuminho, um textinho para ficar mais fácil. A gente está com esse projeto e a gente gostaria de saber se vocês gostariam que a gente viesse aqui. A gente gostaria muito de compartilhar esse momento com vocês e tal. E não de a gente tem esse material aqui e a gente vai. É uma coisa mais de ver se eles gostariam de receber esse tipo de apresentação e lembrar sempre do nosso propósito. Eu acho importante. O nosso propósito ali é estar compartilhando um pouquinho de arte com as crianças e adolescentes para que a gente tenha mais esse acesso nos lugares que não tem essa possibilidade, para que elas tenham mais possibilidade de acesso. E antes de falar que elas deveriam correr atrás desse acesso, que está tão distante delas, a gente vai até elas. Então, eu acho que se a gente lembrar do propósito desse projeto, é fácil conversar com essas pessoas das escolas, né? Só a gente lembrar qual que é o motivo da gente estar fazendo isso, que é fácil explicar sobre o projeto. Então, podemos deixar combinado assim? A gente entra em contato com as nossas escolas. Se alguém precisar de alguma coisa, pode me falar que eu ajudo. Quem ainda não colocou as coisas no documento, os nomes das escolas,
E aí vai colocando as atualizações, se já entrou em contato e tal, pra gente saber. Vou pensar numa data pra gente ter um lugar assim, estabelecido de até onde a gente vai recolher essas informações. E se a gente já tiver possibilidade de data, tipo, uma escola falou, pode ser tal dia, esses dias a gente tem disponível, essa semana, não sei como é que eles vão trabalhar com a gente em relação a datas, né? Pode ser que eles já tenham uma programação, mas se não tiverem, a gente pode falar, olha, entre agosto e novembro é esse intervalo, um dia e um mês. E aí a gente manda lá no grupo, gente, essa data aqui eu consegui com essa escola e tal. E a partir daí a gente vai para a última fase do projeto, penúltima na verdade, né? A penúltima fase, a terceira fase do projeto, que é organizar ali as listinhas. Quem vai apresentar em tais lugares, quem tem disponibilidade para ir nesse lugar aqui, esse lugar. E a gente parte para a prática. É isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. A minha garganta já tá até seca. Vocês têm alguma coisa para perguntar? Obrigada. Alguma pergunta? Uma dúvida? Algum comentário? Então, eu acho que é isso então, gente. Tá tudo bem. Acho que é isso, Ed. Ficou muito bem explicado todas as etapas aí do processo, né? E agora é mão na massa mesmo. Isso aí. E, gente, qualquer coisa, por favor, aquele grupo. Vocês estão muito quietos naquele grupo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá? Não é só não é só comunicados, não. Podem falar alguma coisa, se tiverem ideias. Igual a Ana Glória falou que teve a ideia de a gente ir nos asilos, né? Acho que foi isso que ela falou. Foi, dos asilos. Então, mandem lá as ideias, vamos conversar, vamos dialogar e fazer esse projeto acontecer. Mais uma vez, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, a participação de vocês, é importante demais para mim, tá? Um abraço, gente, e até a próxima. A gente vai conversando lá no grupo. Valeu. Beijo. Um abraço. Um Muito obrigado. abraço. Foi ótimo. Um abraço, até mais. Beijo.